Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, composta hoje de forma importante, marcante pelos servidores desta casa, a qual reputo meu respeito e solidariedade à causa. Senhor presidente, venho neste momento pautar um tópico importante. Eu sou professor de cursinho pré-vestibular e também há muito tempo militei no ensino médio e sei justamente das dificuldades que o Enem trouxe e das injustiças. Desde 2009 até então, quando o Enem foi criado, era apenas para conseguir ter essa dimensão da qualidade do ensino no Brasil. Mas desde 2009, quando o Enem foi instituído pelo Ministério da Educação, para ser justamente a porta de entrada para as universidades federais, para os institutos federais, ele trouxe uma outra dimensão no processo de avaliação, no processo de ingresso ao ensino superior. O Enem hoje é o carro-chefe que justamente movimenta a aspiração, a dedicação dos alunos. Eu digo isso me reportando ao próprio deputado Wellington, que tem também cursinho preparatório, e desde que o Enem em 2009 foi instituído, tanto que a demanda para outros vestibulares tradicionais diminuiu. O foco do aluno é o Enem. O foco do aluno é o Enem. E nós vemos com o Enem muitos avanços. O próprio fato do aluno do Maranhão fazer o vestibular em outra região, em outro estado, é muito importante. Mas nós temos também as injustiças que o Enem traz às regiões. E eu digo isso conhecendo plenamente a situação. A UEMA, a maioria dos estudantes da UEMA são do Maranhão. A maioria dos estudantes da UEMA é justamente do Maranhão. Eu digo isso lá por Imperatriz. A maioria dos estudantes da UEMA são de Imperatriz ou da própria região tocantina. E isso garante uma inclusão. Mas o Enem traz algumas distorções quando, por exemplo, nos cursos mais disputados, a exemplo do curso de medicina, a maioria acaba sendo de outra região. No primeiro vestibular, a primeira chamada pelo SISU de medicina em Imperatriz, dos 40 candidatos selecionados, apenas 4 candidatos eram de Imperatriz. Dos 40, apenas 4 eram de Imperatriz. Os outros, de outros estados, de outras regiões. E aí tem as distorções, a começar que quando esse aluno é selecionado pelo próprio SISU ou em outro vestibular, em um vestibular tradicional, quando ele passa em outro vestibular, em outra universidade, sobretudo na sua região, não dá em outra. Ele acaba saindo da Universidade Federal. Ele acaba saindo e vai para outra universidade. E fica a vaga ociosa. E aí é obrigado a fazer um processo interno com alunos egressos de outros cursos, ou às vezes ficar até mesmo a vaga ociosa, o que é um grande prejuízo. Uma vaga de medicina, por exemplo, desde o início ali, nos primeiros períodos, fica ociosa até o resto do curso. É um grande prejuízo para o estado do Maranhão. E outra distorção que há é a própria questão, além da questão da evasão do curso, tem também o problema do aluno, às vezes, se formar naquela instituição e depois, como ele não é daquela região, daquele estado, depois ele voltar para o seu estado e aquela mão de obra que era para ajudar a fortalecer aquela localidade, acaba voltando para a sua região de origem, de forma que o estado formou o profissional que mais tarde não vai lhe servir, mais tarde vai voltar para a sua região. Dessa forma, conhecendo estados que já implantaram o modelo que proponho, e não posso propor como forma de projeto de lei por se tratar de uma universidade federal, mas justamente no próprio credenciamento da universidade com o Enem,
ela pode dizer, finaliza em seguida, presidente, ela pode dizer a maneira que quer credenciar o sistema de cotas, as políticas afirmativas. E a UFPA, por exemplo, ela coloca o sistema de bonificação para o aluno da própria região, para o aluno da própria região norte, no caso. É 10% de bonificação para o aluno da própria região, oriundo de escola pública daquela região. E isto é muito importante e tem garantido cada vez mais o ingresso dos próprios alunos paraenses na Universidade do Pará. E este é o objetivo. Eu terei uma reunião com o magnífico reitor Natalino Salgado para justamente discutir essa temática, para que a UFMA possa implantar um sistema de bonificação para o aluno do Maranhão oriundo de escola pública. Isso garantirá, a exemplo dos cursos de medicina, que são os cursos mais disputados, que sejam ocupados preferencialmente por alunos do Maranhão. Isso não é ferir a isonomia, isso é garantir justamente que um curso importante venha mais tarde servir para o próprio povo do Maranhão, por alunos que estudaram aqui da escola pública, que possam ter esse diferencial. É um sistema já implantado na UFPA, na Federal do Pernambuco também e em outras universidades. Portanto, eu hoje dei entrada numa indicação, mas a indicação é apenas simbólica, mas o que eu quero despertar nesse momento é a participação desta casa para, junto à reitoria, junto à Universidade Federal do Maranhão, possamos provocar esse debate e estimular para que as políticas afirmativas da Universidade Federal do Maranhão possam contemplar esta bonificação de 10% para o aluno do Maranhão oriundo da escola pública. Obrigado, presidente.